e abençoa toda a tua igreja no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Jesus. Queridos pais do Senhor Jesus, a toda a juventude nessa noite. Glória a Jesus, me sinto feliz e alegre pela oportunidade e pelo privilégio que o Senhor Jesus concede de uma vez mais assumir esta tribuna para trazer a palavra do Senhor Jesus ao coração de toda a igreja e toda a juventude. Amém? Glória a Jesus. Quero pedir ainda de pé, abra sua Bíblia comigo no livro de Êxodo. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor, do capítulo 2, versículos 9 e 10. Amém? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Eu confesso aos irmãos que eu tinha preparado uma mensagem diferente, um sermão diferente. Mas quando eu cheguei aqui, o Senhor fez arder no meu coração essa mensagem. Aleluia, Jesus. E eu quero ser fiel ao que Cristo colocou ao meu coração. Amém? Glória a Jesus. É sabido de todos nós que a vontade que prevalece sobre a nossa é a de Jesus. E o compromisso tanto do profeta quanto do pregador é com o que Deus quer falar e não com o que o povo quer ouvir. Então, ainda que não seja o que você veio para ouvir nessa noite, acalente o seu coração, porque isso era o que Deus queria falar com você. Amém? Glória a Jesus. Êxodo, capítulo 3, versículos 9 e 10. Amém? Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Diz assim a palavra do Senhor. Agora, portanto, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo até mim. E eu também vi a opressão com que os egípcios os oprimem. Versículo 10. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Amém? Assentai-vos em nome de Jesus. Glória a Jesus. Meus irmãos, nesta noite eu quero falar sobre 3 coisas. Eu quero falar sobre Moisés, sobre a sarça e a voz de Deus. Porque todos foram em um encontro só. Moisés, a sarça e a voz de Deus. Mas para que você entenda, eu quero voltar ao início de por que Moisés foi necessário ser levantado como libertador do povo de Israel. A Bíblia vai nos mostrar inúmeras vezes, embora estejamos no livro de Êxodo, se você for ler a Bíblia, do livro de Gênesis ao livro de Malaquias, no Antigo Testamento você vai ver que havia uma certa simetria entre o agir de Deus com o povo, utilizando os inimigos para alinhar o povo com a vontade de Deus. Toda vez que o povo de Israel saía e se distanciava da vontade de Deus, do propósito de Deus, do chamado de Deus, Deus permitia que o derrubava e para destruir. O inimigo veio para acabar com a vida dele, pode até ser, mas se você for crente de verdade, como a Bíblia manda, ou até o inimigo que veio para te derrubar, para te destruir e te distanciar de Deus, vai servir de instrumento para te trazer mais para perto de Deus.
Eu te provo, a Bíblia vai dizer que os irmãos de José, eles pegaram José por causa do sonho e jogaram dentro de uma cova. Só que a partir da cova que o jogaram, José não foi indo mais distante de Deus. Ele foi se aproximando mais e mais da promessa que Deus tinha para a vida dele. Porque até o adversário, na mão de Deus, se torna instrumento na vida do crente. Então o povo de Israel saiu da vontade de Deus, saiu do centro do propósito que Deus tinha para eles. Então Deus permite que os egípcios e que Faraó se levantassem e prevalecessem contra eles. E ali se estendeu anos e anos de escravidão, de opressão. E a Bíblia vai dizer que uma certa feita, após alguns anos de escravidão, a Bíblia diz que Faraó, certo dia, ele se levanta e vai dar uma olhada no povo de Israel. O povo que estava sob opressão, o povo que estava sendo cativo, o povo que estava sendo oprimido por muitos e muitos anos. A Bíblia vai dizer que quando ele olha para aquele povo, no seu coração nasceu um temor, porque ele vai olhar para o povo e a Bíblia diz que ele viu que o povo era numeroso e em grande quantidade. Agora olha para mim. Qual era a situação que o povo estava? Cativos e oprimidos. Qual era a situação que os israelitas estavam? Cativos e oprimidos, debaixo, aleluia, da servidão do adversário. Mas tem um dia que Faraó dá uma olhada para o povo, e ele vai olhar e vai entender, e ele vai expressar dizendo: este povo, até debaixo da opressão, debaixo da prova, até debaixo da aflição, ele continua crescendo. O que faço para diminuir o crescimento do povo? O povo está debaixo de opressão, debaixo do cativeiro, debaixo de jugo, mas ainda assim crescia, ainda assim se expandia, ainda assim continuava a evoluir. Tem gente que vai dizer: mas por quê? Se eles estavam em terreno do inimigo, o território era do inimigo, o território era do adversário, por que que continua crescendo? É porque crente, ele não cresce independente do ambiente. Pode arrancar ele daqui e colocar lá fora, que ele vai continuar crescendo, porque não é o ambiente que me faz crescer, é o Deus que habita na minha vida, que me faz todos os dias descer na presença dele. A Bíblia diz que ele olha e diz: o povo está grande. Se eles se levantarem contra nós, a gente perde, porque o povo está crescendo. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos aumentar a opressão, dobrar tudo aquilo que nós temos feito com eles, a prova, a tribulação, a aflição, tudo nós vamos dobrar e aumentar o nível, para ver se assim eles diminuem, param de crescer. Só que a minha Bíblia vai dizer que quanto mais eles oprimiam o povo de Israel, a Bíblia diz, quanto mais a opressão era grande, mais Israel crescia. Quanto mais apertava, mais Israel crescia. Quanto mais eu dobrava a prova, mais Israel crescia. Quanto maior a perseguição, mais Israel crescia. Sabe por quê, meu querido? O diabo se esquece que nós somos barro na mão do oleiro. E barro, quanto mais amassado, melhor é a qualidade do vaso. Quanto mais aperta, melhor é e mais valioso fica. A Bíblia diz que ele olha para o povo e diz: vamos aumentar.
chama muita atenção. Que é o inimigo enxergar a força e o poder de Israel enquanto eles mesmos não enxergavam. Faraó olha para o povo e diz: o povo é grande, é forte, é poderoso. Mas Israel não enxergava isso. O inimigo enxerga o poder de Israel, mas Israel não enxerga o próprio poder. Os inimigos veem o potencial de Israel, mas Israel, alguém está pegando, aleluia. O inimigo enxerga a quantidade de autoridade que tem, mas Israel não enxerga. Sabe o que é isso? É o inimigo olhando para a vida dessa mocidade e enxergando o grau de periculosidade que eles dão para o inferno. Mas tem jovem que ainda não viu e nem descobriu o potencial que tem. Ainda não enxergou a dimensão do que Cristo colocou na sua mão. Ainda não conseguiu discernir e entender o grau da autoridade que Jesus colocou sobre a sua vida. Eu vou mais fundo. Ainda não conseguiu entender e compreender o nível da unção que Deus derramou sobre a vida dela. Eu vou mais fundo até você levantar a tua mão para entender que Jesus está falando com você. Ainda não entendeu que se ele se levantar, se posicionar, o inferno vai perder a guerra. O inimigo viu, mas ela não viu. Ele não viu. Mas nessa noite eu venho debaixo da autoridade de Jesus para te dizer, aleluia, que nesta noite Jesus vai abrir os teus olhos, jovem. Nesta noite, assim como caiu dos olhos de Saulo toda a escama que tampava a visão, nesta noite Jesus vai abrir a visão de jovens para enxergar a dimensão espiritual. Ele olha para o povo e diz: o povo é grande e é poderoso. A gente precisa parar o crescimento e a evolução desse povo, porque eles estão crescendo de forma exponencial. Aí a Bíblia diz que Faraó chama 2 parteiras. Sifra e Poá chega na presença de Faraó. A Bíblia diz que ele olha para ela e diz assim: olha, a partir de hoje, quando for nascer o filho das hebreias, ao invés de trazer a luz, de trazer uma vida ao mundo, vocês vão matar e fingir que morreu no parto. A Bíblia diz que quando elas saem da presença de Faraó, aquelas palavras não ficaram no seu coração. Porque se o projeto do diabo é matar, se o projeto do diabo é parar, se o projeto do diabo é destruir, o projeto do céu já entrou em ação para dar vida e dar continuidade. E o céu tem seus meios de agir e de trabalhar. Aí se levanta da direita para matar, se levanta da esquerda para destruir, se levanta de trás para puxar o tapete. Mas Deus me trouxe para dizer: o projeto do céu entrou em ação, e o projeto é de vida para esta juventude. A Bíblia diz que certo dia nasce um menino. E sua mãe Joquebede entende que aquele não era só mais um menino que havia nascido. Para de gerar e trazer ao mundo uma ferramenta para que o reino trabalhasse. Então ela pega o menino, coloca num cesto e coloca no rio, para que, na esperança de livrar do projeto do inimigo que era a morte, ela coloca o menino no cesto e coloca para descer no rio. A quem pudesse olhar e dizer: olha, Joquebede,
sede. Se colocar no rio vai morrer. O cesto vai virar as ondas, vão virar o cesto, vai matar. Não vai adiantar de nada, porque não morrer aqui, mas lá na frente morre. Mas o que o povo não entende é que se o diabo tem ferramenta para trabalhar na terra, Deus também tem seus meios, Deus também tem suas ferramentas. E se o diabo se levantar para matar com água, o Senhor é dono de todas as coisas. Ele é Deus Todo-Poderoso. O cesto está querendo virar e encher de água para matar afogado. Entenda uma coisa: a Bíblia vai dizer que o oceano cabe na palma da mão do teu Deus. Então esse cesto não vai virar, não vai morrer afogado. Deus está velando pela tua vida. A Bíblia diz que este menino vai parar dentro da casa de Faraó. E lá ele segue e cresce sendo instruído e sustentado pelo próprio inimigo. Porque quem antes tinha feito o projeto para matar, hoje até sustentar Moisés sustenta. Quem antes tinha se levantado para trazer morte para a vida dele, hoje até o alimento da mesa ele paga. Aleluia. Sabe do que eu me lembro? Eu me lembro do testemunho de uma irmãzinha que ela chega na igreja e começa a contar. Ela diz: olha, perto da minha casa morava um macumbeiro, e esse macumbeiro gostava de zombar da minha fé. Então chega um certo dia e eu estava passando por necessidade. O macumbeiro foi lá no mercado, pagou a feira e mandou deixar na minha casa. E quando para chegar lá, o entregador disse: olha, mandaram me entregar isso daqui para ti. E quando chega na casa dela que entrega, a Bíblia diz que o macumbeiro chega perto e diz: olha, tu não vai perguntar quem mandou. Ela se levanta e diz: não me importa, porque quando meu Deus manda, até o diabo tem que obedecer, e obedecer a voz de Deus. Dentro da casa de Potifar, Moisés cresce, é ensinado e instruído. Só que chega um certo dia que Deus precisa mexer em certas coisas para conseguir cumprir o que tinha para a vida de Moisés. Então Deus cria certas situações para tirá-lo de dentro do Egito e levá-lo para o deserto. A Bíblia diz que no deserto Moisés passa cerca de 40 anos no deserto. E um certo dia Moisés estava muito pleno no deserto, após ter casado, apacentando o rebanho do sogro no deserto. E uma vez que ele estava no deserto, a Bíblia vai dizer que ele começa a observar algo diferente acontecendo. A Bíblia diz que ele olha e de longe ele vê uma sarça pegando fogo e queimando. A Bíblia vai dizer que quando Moisés vê aquilo, Moisés quer chegar perto para entender e para compreender o que estava acontecendo. A Bíblia diz que quando ele vem chegando perto, observe que o que chama a atenção dele é a sarça que pega fogo no meio do deserto. Só que é comum sarça no meio do deserto, um ambiente quente, árido, pegar fogo. É comum uma sarça em um ambiente totalmente hostil, quente e árido pegar fogo. O que era incomum era o fogo queimar continuamente e não se apagar. O que era incomum é a sarça pegar fogo continuamente e ainda assim o fogo não se apagar. É comum a sarça pegar fogo
em ambientes quentes. É comum uma sarça pegar fogo em ambientes áridos. É comum uma sarça pegar fogo num ambiente de culto onde a música e o louvor mexe com as emoções e me faz pular e saltar e marchar dentro da igreja. É comum uma sarça pegar fogo e entrar no mistério dentro da igreja. Sabe o que é incomum? Incomum é a sarça continuar pegando fogo lá dentro da tua casa, lá dentro do trabalho, lá na tua escola, dentro do teu quarto de porta fechada. O incomum é a sarça continuar queimando. Só que nesta noite, eu creio que nesta noite eu não prego para sarças comuns. Sarça que o fogo queima, o fogo acende, mas tão rápido como acende se apaga. Sarça que só pega fogo no ambiente do culto. Sarça que só pega fogo quando o ambiente é propício para pegar fogo. Nesta noite eu creio em Cristo Jesus, que eu prego para sarças que queimam em todos os instantes da sua vida. Porque mais importante do que a chama ser acesa é a continuidade dela. Mais importante do que a chama que me faz pular dentro da igreja é ela continuar acesa no meu caráter fora da igreja. Mais importante do que o fogo e a chama que me faz chorar e cair de joelhos dentro da igreja é a chama que permanece acesa, me ensinando e me impulsionando a andar em santidade fora da igreja. Mais importante do que a chama que queima no meu coração dentro da igreja durante o culto e me faz entrar no mistério e falar em línguas, é eu lá fora continuar com o mesmo caráter que tenho dentro da igreja. O mais importante é a chama que acende aqui tem mudado a tua vida, o teu caráter fora daqui também. A Bíblia diz que quando ele vê a sarça, ele é atraído por ela. Só que quando ele vem para chegar mais perto, havia um mistério naquela sarça. Porque a sarça queimava e não era destruída pelo fogo ou consumida. Porque o fogo não se apagava. Mas à medida que o fogo não se apagava, a sarça também não era destruída. À medida que o fogo continuava a crescer, a sarça não era consumida. O comum, aleluia, é quando o fogo pega em qualquer, aleluia, área ou em qualquer instrumento, é que esse algo seja destruído pelo fogo. Só que a Bíblia vai dizer que ele mesmo diz, o que chama a minha atenção é a sarça queimar e não ser destruída. Irmã Vitória, qual era o mistério? O que acontecia para essa sarça queimar e não ser destruída? Aí a Bíblia vai dizer que quando ele vem chegando perto, de dentro da sarça surge uma voz dizendo, Moisés, sabe qual era o mistério da sarça queimar e não ser destruída? É que no meio da sarça havia a presença de Deus e ela não era destruída. Levanta a tua mão aí, jovem, levanta, mas levanta com fé, aleluia. É comum o
fogo destruir. É comum qualquer objeto ou qualquer matéria ser destruída pelo fogo, mas se Deus está no meio, se a presença de Deus está no meio, não vai ser destruída. Pode vir vendaval, pode vir terremoto, pode vir o que vier, mas vai permanecer, porque a presença de Deus. E pegando, alguém pode olhar e dizer, mas por quê? É porque no meio, no centro da minha vida tem a presença de Deus. Aí a Bíblia vai dizer que quando ele vem chegando perto da sarça, a voz de Deus sai de dentro falando com ele. E depois de Deus conversar e falar com Moisés, é que entra o versículo 10 que nós lemos. Vem agora, pois eu te enviarei. Observe que quando ele se sente atraído pela sarça, a única coisa que é capaz de fazer a sarça é aquecê-lo. O fogo o atraiu. Só que apesar do fogo atrair Moisés, o que o capacitou para ser enviado foi a voz de Deus. Agora escute o que eu vou lhe dizer. Pode ser duro, mas é a verdade. A Bíblia vai me diz a todos nós que a verdade liberta. O que tem acontecido no meio de muitos de nós, de dentro de muitas igrejas, é que o povo tem confundido a atração pelo fogo com ser enviado e capacitado por Deus. Porque ser atraído pelo fogo da sarça não te dá capacidade, instrução e autonomia para ser enviado. É por isso que só depois de ouvir a voz de Deus é que Moisés escuta ele dizendo: vem agora e eu te enviarei. Porque o fogo te faz pular, o fogo te faz chorar, o fogo te faz entrar no mistério, marchar e falar em línguas, mas só a voz de Deus é capaz de te capacitar, te instruir e te enviar o chamado dele na tua vida. Só que o que tem acontecido no nosso meio, e principalmente no meio da juventude, é que tem muita gente que já deu mais prioridade ao fogo do que à voz de Deus. Tem muita gente no meio da igreja que durante os cultos ele pula, ele roda, ele chora, mas há tempos ele não ouve mais a voz de Deus. Sabe por que a nossa geração é uma geração anêmica que qualquer vento derruba? Porque tem dado prioridade ao fogo, e fogo não sustenta crente. O que sustenta crente é a voz de Deus. E onde mais tem a voz de Deus se não for na sua palavra? É porque tem jovem que ele já deu mais prioridade ao fogo. Se tiver um culto e o cantor for capaz de fazer a cadeira flutuar, ele está no meio. Se tiver no culto que o pregador é capaz de revelar até o CPF, ele está no meio. Mas se tiver um culto onde só tem a voz de Deus bradando pela palavra, não tem mais autonomia e não é mais atrativo. Só que eu vim para te dizer, aqui na terra não gosta de ouvir a voz de Deus, também não entrará no céu, porque lá só entra quem ouve a voz de Deus. Eu não vim aqui hoje
com o propósito de fazer você pular pela palavra de Deus. Mas eu vim aqui nessa noite para fazer você lembrar e sentir saudade de ouvir a voz de Deus de novo. Fique de pé em nome de Jesus. Porque no dia mau você não vai ter força para ter esse fogo de pular e rodar, mas a voz de Deus vai te manter de pé. No dia de maior aflição da tua vida, o fogo não vai te dar autonomia e resistência para vencer, mas a voz de Deus, ela te capacita, ela te reveste, ela te dá força, ela te coloca de pé, ela te dá ânimo, ela é capaz de fazer um exame em você e apontar o diagnóstico e trazer a cura. Então nessa noite, eu não vim para te fazer pular e rodar, eu não vim para te emocionar, aleluia, a ponto de fazer você se sacudir, mas eu vim para te lembrar ao quarto onde no secreto Deus está te esperando para bradar e fazer os teus ouvidos ouvir a sua voz. Feche os seus olhos. Se lembra como era ouvir a voz dele? Se lembra como era entrar no quarto destruído, mas a voz dele bradava e você se levantava renovado e restaurado, aleluia. John Stott disse, olha, anêmico, fraco, debilitado, eu entro na presença de Deus, mas fortalecido e renovado eu saio de lá. Jesus nessa noite me trouxe e colocou essa palavra no meu coração para te dizer, eu quero te trazer de volta ao secreto, no secreto onde só eu te vejo, mas no secreto onde eu te revelo coisas extraordinárias, no secreto aonde eu abro a tua visão, aonde eu te capacito e te dou unção e autoridade. Aleluia. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, eu falei do que o teu Espírito Santo encheu o meu coração. Essa palavra é tua, a igreja é tua, essa mocidade, o culto é teu, ó Espírito Santo. Então neste momento eu te peço humildemente, Senhor, como serva do Senhor, dê poder a esta palavra para despedaçar tudo aquilo que tem prendido e impedido este jovem de vir ao secreto e ter intimidade com o Senhor. Em nome de Jesus, dê poder a esta palavra para despedaçar toda a opressão, todo o cativeiro, toda, aleluia, as correntes, todas as algemas, em nome de Jesus. Tudo aquilo que tem servido de impedimento e tem travado, Senhor, este jovem para entrar na tua presença, que tem tirado o desejo dele pela voz do Senhor e pela tua presença dentro de um quarto de porta fechada, nesta noite, Senhor, pelo poder da tua palavra, eu te peço nesta noite, ó Senhor, vai quebrando, vai destruindo todo jugo, vai destruindo todo impedimento, todo embaraço, todo bloqueio, pelo poder e autoridade que é no nome de Jesus, que caia por terra, Senhor, e o Senhor venha trazê-los de volta ao secreto, à intimidade, a ouvir a tua voz, a ser sensível à voz do teu Espírito, Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Faça arder no coração deles desejo pela tua presença, desejo pela tua palavra, desejo pela tua voz, desejo para estar na presença do Senhor, em nome
nome de Jesus, esse jovem que há muito tempo ansiava em ser batizado pelo Espírito Santo, mas hoje não tem mais vontade, em nome de Jesus, eu te peço. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, levanta uma geração apaixonada pela tua presença. Levanta uma geração que, apesar de ser atraída pelo fogo, é apaixonada pela presença do Senhor. Levanta uma geração que, apesar de gostar do movimento, aleluia, de um culto animado, também é capaz de cair de joelhos e se humilhar diante da tua presença. Aleluia, Jesus. Em nome de Jesus, nós te pedimos humildemente neste culto, Senhor. Confirma a tua palavra entre nós e em nós. Em nome de Jesus. Glória a Jesus. Eu quero aqui agradecer a Deus pela minha oportunidade. Em nome de Jesus. Quantos estão sentindo a presença do Senhor? Aleluia. Quantos estão saindo daqui? Aleluia. De posse desta palavra. Aleluia. Volte a buscar no secreto. Aleluia. Não deixe essa chama se apagar. Aleluia. Oh, glória. Eu quero nesta noite render graças ao Senhor pela vida de cada um de vocês que aqui se fizeram presentes. Nós não poderíamos encerrar este culto sem nós fazermos o convite